Olá a todos, é um prazer imenso estar novamente aqui para mais um bate-papo, uma pequena palestra, uma alusão daquilo que nós temos vivido e vivenciado desde há muitos milênios já no planeta Terra e nos esquecemos de trabalhar para o processo da nossa educação para a morte. Esse é o tema que eu vou falar hoje. Porém, antes, eu convido a todos para que levemos o nosso pensamento em agradecimento a Deus pela bendita oportunidade concedida a todos nós de aqui estarmos em mais um momento na Terra, um momento de encarnação ou reencarnação, que Deus possa sempre nos prestigiar como tem feito desde o instante da criação e que nós saibamos aproveitar cada minuto, cada instante de nossa vida e de nossa existência. E nesse aproveitamento, o aculturamento, o esclarecimento, para que possamos desenvolver em nós mesmos o amor, a fraternidade, a fé e a esperança. Que possamos, hoje e sempre, conviver cada vez mais em ambiente de fraternidade, promovendo uma nova reforma, uma nova transformação no planeta, fazendo dessa terra maravilhosa uma terra mais feliz, onde nós nos encontremos muito bem melhor, encontremos-nos cada vez mais alegres perante a vida e perante a existência. Que assim seja. Como eu já salientei logo no início, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação para a morte. Eu gostaria de lembrar que o primeiro, podemos chamar assim, nos tempos modernos, tá, quando a intelectualidade começou a prevalecer bastante no nosso planeta, o primeiro que fez um desenvolvimento, um estudo, uma pesquisa e fez um trabalho da psicologia da morte foi Allan Kardec. Desde o início da obra literária do Espiritismo, no dia 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, nós começamos a ter um vislumbre diferente da nossa relação com as almas desencarnadas ou os mortos, e isso faz com que a gente comece a pensar no processo de modificação, transformação, elevação, evolução, iluminação, ou seja, jogando a gente cada vez mais para cima, cada vez mais otimista, cada vez mais feliz um pouco, pura e simplesmente porque esclarecemos-nos com a realidade da vida espiritual. Destacando sempre que já nos primórdios do estudo do Espiritismo, a tríade da criação divina é Deus, Espírito e Matéria. Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Olha que interessante, se a causa primária, Deus é causa, Deus não pode nunca ser nivelado à condição de individualidade. Deus é a causa de tudo. E depois Espírito, a condição da criação dos Espíritos. Então o Espírito precede a condição da vida da matéria. O mundo espiritual é um mundo anterior ao mundo material. Isso é muito interessante para a gente pesquisar, para a gente aprender. E depois a matéria. E como princípio espírita que está na introdução ao estudo da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, no seu item 6, nós temos lá os 33 princípios. E a união do espírito com a matéria, como princípio espírita, é para facilitar o nosso processo de evolução. Espíritos, se adiantados, se atrasados, porque tem muita gente que acha que nós somos espíritos muito atrasados ainda. Por isso estamos aqui na condição de utilizarmos do corpo para o processo da evolução, ou seja, encarnarmos-nos. Mas isso também é uma dádiva, um presente de Deus. Como eu estava dizendo, Kardec foi o primeiro que fez essa relação da nossa vida para com os mortos e dos mortos para conosco, ou seja, do plano material com o plano espiritual. Mas hoje, só para destacar, eu não vou ficar contando o livro, porque contar livro não é muito legal. É legal que a gente leia o livro. O livro que eu estou me reportando hoje, Educação para a Morte, é do nosso querido companheiro José Herculano Pires. O filósofo espírita brasileiro Herculano foi filósofo, jornalista, poeta e um dos maiores expoentes da da defesa da pureza doutrinária do espiritismo no nosso país e em todo o mundo. Herculano Pires escreveu 100 livros e chegou à edição, ou seja, foram editados 75 obras. Vale a pena a gente estudar. Nós temos que sempre estar lembrando na doutrina espírita que tudo se começa pela obra de Kardec. Nós precisamos estudar Kardec, mas precisamos conhecer Herculano Pires,
precisamos conhecer as estruturações dos estudos de espíritos como Herculano Pires, quando aqui na Terra passou, tem livros espetaculares. E esse livro, Educação para a Morte, é bastante interessante, porque trabalha o fator psicológico de nós aqui encarnados para a nossa preparação para a morte. Kardec, sendo o primeiro, ele cuidou da psicologia e educação para a morte, como sendo o primeiro homem que tomou esse cuidado. Logicamente que Jesus já dizia, a felicidade não é deste mundo. Que mundo seria, então, o mundo que Jesus vem falar sobre a felicidade? O mundo dos espíritos. É no mundo dos espíritos que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, mas não no mundo dos espíritos com a nossa condição evolutiva de hoje. Quando nós evoluirmos mais, então, no mundo dos espíritos nós vamos conhecer o que seja a verdadeira felicidade. A riqueza da pesquisa de Kardec, ela chega em absurdos de detalhes, absurdos que eu digo por quê? Porque o ser humano, ele não se atém tanto aos detalhes, como é do conhecimento de todos, que o Livro dos Espíritos foi editado por vários espíritos, mas orientado pelo Espírito da Verdade, que muitos reconhecem verdadeiramente como sendo Jesus Cristo, e outros acham que o Espírito da Verdade é um grupo de espíritos que Jesus tinha ou exercia a liderança sobre esse grupo. Nós não vamos aqui entrar em detalhes, mas como o Espírito da Verdade diz, quando eu estive aí com vocês na Terra e toda aquela condição, nós sabemos que se o Espírito da Verdade não é Jesus, é o grupo onde Jesus se encontrava. Nós não vamos nos preocupar com isso nesse momento. Kardec falou com os espíritos dos mortos, espíritos desencarnados. Ele falou com muitos, recebeu comunicações de todos os cantos do nosso planeta para poder, então, elaborar a codificação espírita. Essa conversa de Kardec com os mortos fomentou para o futuro, então o futuro da época de Kardec, estudos de grandes cientistas, de grandes filósofos que foram se preocupando com os estudos relacionados à pluralidade das existências, os fenômenos espíritas, e Kardec também conversou com os espíritos encarnados enquanto o corpo dormia. Ou seja, quando nós dormimos, quem dorme é o corpo. Então nós, espíritos, fazemos um exercício para a morte. Ficamos em estado de semi-liberdade do corpo físico. Por isso é uma coisa muito interessante os nossos sonhos, a nossa vivência espiritual durante o sono do corpo, ela é meio complexa na nossa mente, porque nós nos distanciamos do vida, terra a terra do corpo e vamos nos encontrar com desencarnados que são muitas vezes nossos amigos, espíritos que nós já convivemos, e tudo isso, a relação de tempo e espaço é muito diferente, porque nesse momento do sono, então, nós espíritos trafegamos em via dupla, vamos estando encarnados, tendo contato com o plano espiritual e com outros espíritos. E Kardec dizia então que o sono, ele é irmão ou primo da morte. O nosso sono ou é irmão ou é primo da morte, porque nós fazemos um exercitamento. É necessário que a gente reconheça que nos primórdios da humanidade, as comunicações entre os desencarnados e os encarnados, elas também aconteciam, porém de uma forma muito mais intuitiva e de uma forma muito mais de inspiração. Não era o fenômeno na mediunidade direta. No livro Missionários da Luz, André Luiz diz que nos primórdios da humanidade, a mediunidade acontecia da seguinte maneira: os espíritos encarnados, quando seus corpos dormiam, recebiam orientações, relacionavam-se com outros espíritos, no outro dia acordavam, por exemplo, e ia lascar uma pedra lá para fazer uma ferramenta. E já naquele tempo as ferramentas foram se transformando gradativamente em árvores. Mas é durante o sono do corpo que nós aprendemos muita coisa. Se nós nos prepararmos melhor, então, para esse sono, será melhor ainda. Eu gostaria de salientar, a partir de agora, eu vou fazer algum acompanhamento aqui com o Livro dos Espíritos. Eu quero falar sobre a questão 149 do Livro dos Espíritos. Essa questão está no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. E no tópico 1, a alma após a morte.
Lembrando sempre que a palavra alma, no Espiritismo, é atribuída ao espírito que está encarnado. Enquanto nós estamos encarnados, pedagogicamente, Kardec nos chama espiritualmente de alma. Depois que nós desencarnamos, somos chamados de espíritos, porque já estamos no plano espiritual. É bastante interessante, porque é uma pedagogia muito interessante essa de Kardec. E nesse capítulo, a primeira questão é a questão 149, que então Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: em que se transforma a alma no instante da morte? A resposta é a seguinte: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Então a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos criados como espíritos, né? Fomos criados simples e ignorantes antes do período da individualidade. Quando nos individualizamos, tornamos-nos espíritos com a capacidade de pensamento contínuo, ou seja, pensamos 24 horas por dia. Quando a alma é encarnada aqui na Terra, o seu corpo morre, ele volta a ser espírito, da onde veio, né? Como ele diz aqui, temporariamente. Olha que interessante, ele diz, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Nós fazemos isso várias e várias vezes, já fizemos, e vamos fazer novamente. Por isso, a descaracterização da morte no Espiritismo como algo extremamente tenebroso é muito saudável para nós espíritas. Eu acho que de vez em quando a gente tem que fazer palestras com esse tema educação para a morte, mas deveríamos, agora na época de pandemia, é meio difícil, mas fazer atividades no centro espírita para orientar não só os trabalhadores e frequentadores, mas como aqueles que são leigos da doutrina espírita, apresentando a morte num processo como nós estamos fazendo aqui hoje. Num processo, ou seja, a morte é um fenômeno natural. Nós viemos do mundo espiritual para formar um novo corpo para nós. No livro A Gênese, Kardec diz que é mais ou menos como se nós, espíritos, construíssemos um corpo para nós, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. É interessante, podemos falar isso numa outra oportunidade. Mas se nós formamos os nossos corpos de acordo com a nossa necessidade e de acordo com a nossa condição evolutiva, a mãe serve o ventre, nos cede o ventre temporariamente como válvula máter. Então nós, espíritos, verdadeiramente nós moramos dentro de nossa mãe no período da gestação. Se alguém quiser conhecer profundamente a divindade, conhecer profundamente Deus, é bom a gente estudar esse processo da reencarnação no ventre da mãe. Isso tem no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, tem uma citação a respeito da reencarnação maravilhosa, em termos absolutamente científicos. E também tem a reencarnação de Sigismundo, num outro livro de André Luiz, que mostra, no sentido mais espiritual, mais filosófico, vamos dizer assim, as necessidades reencarnatórias do espírito. Então, só em André Luiz nós temos duas fontes de pesquisa aí, desse processo reencarnatório, da nossa responsabilidade na formação do nosso corpo nas encarnações que nós temos. E como quando nós deixamos a vida do corpo, é necessário que a gente entenda que também no livro A Gênese, Kardec orienta da seguinte maneira: é a morte do corpo que promove a saída do espírito, não é a saída do espírito que promove a morte do corpo. Isso é muito importante para objeto de estudo. Mas, como nós estamos falando hoje aqui sobre essa questão da morte, Kardec falou com os espíritos, então, dos famigerados mortos, e falou com os espíritos dos vivos quando esses tinham os seus corpos dormindo, em repouso, o processo de repouso. Kardec cita uma condição bastante interessante na obra, que ele diz assim, essa coisa de quando o corpo dorme, os espíritos saem do corpo, no estado de semi-liberdade, eles ficam ligados, alguns espíritos chamam de laço fluídico, outros chamam de laço prateado, ou seja, nós nos projetamos mentalmente e existe uma ligação entre nós, espíritos, e o corpo que está dormindo. Isso é um fenômeno natural que serve de segurança. Nós não nos separamos totalmente do corpo durante o sono. Nós vamos nos separar totalmente do corpo quando
o corpo começa a desfalecer, vai entrar no processo de morte, da mesma forma, quando nós reencarnamos, o nosso perispírito, que é o corpo intermediário entre espírito e corpo físico, ele vai se ligando ao feto por um fenômeno, como o Kardec diz no livro A Gênese, uma atração irresistível. Nós, espíritos, nós somos atraídos para o ventre materno por uma força irresistível, que André Luiz fala no Mecanismo da Luminária, que é uma força magnética. Então nós, espíritos, nós vamos adentrando juntamente com o perispírito miniaturizado no ventre da mãe. No processo inverso, ele vem dizer que no processo inverso também, na gestação, no início da gestação, o perispírito vai se ligando ao corpo, molécula a molécula. No fenômeno inverso, conforme o corpo vai morrendo, a morte vai chegando, nós vamos nos desligando, o perispírito vai se desligando do corpo, molécula a molécula também, até que ele tenha a sua condição de liberdade, porque o corpo, logicamente, já não tem mais vida. Tem um grande filósofo que nós conhecemos das leituras, dos estudos, que é Victor Hugo. Victor Hugo tem uma frase bastante interessante, ele diz: morrer não é morrer, mas apenas mudar-se. Essa é uma frase de Victor Hugo. Victor Hugo tem textos maravilhosos para estudo, para contribuir com a evolução. Então nós vamos vendo que não é só o Espiritismo, não é só em Kardec que nós encontramos isso. Depois de Kardec, muitos filósofos e muitos cientistas foram pesquisar. Nós tivemos pesquisas sobre o desencarne, sobre a reencarnação, sobre a relação, a comunicação nossa para com os espíritos dos desencarnados ou os mortos, em algumas ciências, alguns cientistas, e o material está aí à vontade, a gente pode pesquisar quanto quiser. Na Universidade de Kirov, por exemplo, nas pesquisas da parapsicologia, eles falavam muito do fenômeno teta. O fenômeno teta é a comunicação de nós, encarnados, com os espíritos desencarnados. O grande mistério da morte, uma condição que chega a ser horrenda muitas vezes, é o medo da morte. Então, existem pessoas que têm pavor da morte. Por que nós temos medo? Por que nós temos pavor? No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, por que nós temos medo da morte? Então, o Espírito da Verdade responde, porque a morte não leva para o nada não existe. Então a gente, sabendo que nós vamos encontrar alguma coisa, nós temos medo. E como nós já fizemos isso várias vezes, um comentário que a gente fez outro dia na Rádio Web Estação da Luz, lá do Rio Grande do Norte, nós temos um programa sobre Herculano Pires, e a Heloísa Pires, que é filha de Herculano Pires, está lá conosco, assim como o Herculaninho, filho do Herculano Pires. Esse programa vai na Web Rádio Estação da Luz em noites de terça-feira, às 20 horas, ao vivo. E eu me lembro bem que a Heloísa Pires, a gente comentando, conversando, ela dizia assim, talvez no passado a gente tenha desencarnado em condições muito ruins, ou seja, a nossa vida, nós não fomos tão positivos aqui na Terra, e isso ficou gravado, que a gente desencarna e sofre. Nós só vamos sofrer quando desencarnados se nós não nos educarmos para a morte, se nós não vermos a morte como um fenômeno absolutamente natural. Um pouco mais à frente nós vamos ver o que Kardec fala, o que ele nos ensina dessa condição da morte. Mas esse medo, o maior medo, digamos assim, ele provém da ideia de solidão e de escuridão. Todos os filósofos, as filosofias que não se espiritualizaram, vamos dizer assim, têm a morte como algo de solidão e de escuridão. Por que isso foi gravado na mente do ser humano aqui no planeta Terra? Porque os teólogos da antiguidade fizeram e foram trazendo aquelas lendas remotas, as lendas antigas, sobre inferno, purgatório e limbo. Todo mundo se relacionava com a morte dessa maneira, mostrando a condição do inferno, que nós sabemos que não existe. Existem regiões infernais pelo universo, onde os espíritos que não estão evoluindo de acordo com as suas
possibilidades, né, não querem evoluir, são espíritos considerados maus espíritos, eles vão se reunir por uma atração magnética numa determinada região. E nessa região ela é famosa, então, por ser uma região infernal. É lógico, ninguém quer fazer o bem, só quer fazer o mal, ninguém quer produzir nada em benefício do seu próximo. Esses espíritos têm que estar circunscritos numa região de acordo com a sua atração magnética. É interessante que ninguém é expulso para lá, nessas regiões infernais. Os espíritos são, então, atraídos magneticamente pela sua condição vibratória, pela sua construção, aquilo que nós podemos fazer. E tem essa coisa do, se não foi para o inferno, está no purgatório, ou seja, um lugar intermediário. E assim no Espiritismo, muitas vezes, nós temos muitas pessoas oriundas de outras religiões, de outras filosofias, que vêm falar sobre umbral, sobre outras coisas, absolutamente como algo negativo. Você pisou na bola, antigamente você ia para o inferno. Os espíritas dizem que vai para o umbral. Isso é uma visão errônea. Porque a morte, como o Vitor Hugo fala, vamos lembrar do Vitor Hugo? Morrer não é morrer, é apenas mudar-se. Nós mudamos. E nessa mudança que nós fazemos, nós não levamos o nosso corpo. O corpo, a gente sabe qual é o destino dele. Então vai sobrar, o que vai sobrar? As nossas construções psicológicas, espirituais, evolutivas. É isso que estará conosco. É bom a gente avaliar. Por isso nós precisamos, no processo, de educação para a morte. Nós precisamos fugir dessas lamúrias e lamentações que os teólogos trouxeram no passado, porque eu já conversei com muitos espíritos em trabalhos mediúnicos que eles dizem: poxa, mas eu pensei que eu ia para o inferno, eu pensei que ia acontecer isso, eu achei que ia acontecer aquilo outro, e não é isso que está acontecendo. Outros, infelizmente, com sofrimento, narram que julgavam que iriam para um lugar chamado céu. Existem regiões angelicais, existem regiões onde os bons espíritos se encontram, mas esse céu, também prometido pelos teólogos da antiguidade para aqueles que são bons, não é um céu de inanição, um céu onde não se faz mais nada. Muito pelo contrário, quanto mais evoluído o espírito, mais atuante, mais trabalho, mais tarefas, maiores as suas realizações, por conseguinte, maiores também as suas responsabilidades. Então esse medo da morte, todos têm, mas basicamente o maior motivo, os maiores motivos do medo da morte é com relação à solidão e à escuridão, que foram vendidas para nós e nós acabamos aceitando aí em outras vidas. O detalhe é o seguinte: uma condição interessante que nós precisamos aprender é nesse ponto aqui. Nós não temos experiência em sermos velhos. A perspectiva de vida da humanidade dá para ser pesquisada na internet, aí, de acordo com o período da humanidade e qual era a perspectiva de vida. Por exemplo, na época da passagem de Jesus pela Terra, a perspectiva de vida variava entre os 38 e 39 anos. Hein? Ou seja, a maior parte dos homens desencarnavam novos. Hoje, nós estamos aí com um pouco mais de 70 anos. Já estão pesquisando para 90 anos. Então nós estamos começando a ficar velhos agora. Nós não temos experiência com a velhice. Por isso nós vemos aí os grandes desafios de se trabalhar com a terceira idade. Os desafios de prepararmos pesquisas, prepararmos teorias científicas, materiais didáticos, materiais de auxílio àqueles que estão avançando num alto nível aí na terceira idade. Aqueles que estão ficando bem velhos mesmo, também não são experientes. Por isso a coisa fica complicada. Quem quiser estudar sobre a vida e a sobrevida do corpo físico pode estudar aí na medicina sobre os telômeros. Os telômeros é que determinam se nós vamos viver mais ou menos, como acontece. Isso pode ser estudado facilmente na medicina, aquele que deseja. Porém, a educação da morte, ela depende de uma condição muito interessante, assim como qualquer outro processo de educação no nosso planeta, que é o seguinte: exemplo, quando nós reencarnamos e chegamos na fase de pré-adolescência, os exemplos que os nossos pais poderiam ter nos dado, que mais gravam em nós, eles já deram.
Então por isso fica difícil. Como é que os meus pais reagiram com a morte dos seus entes queridos da minha infância? Isso vai ficar gravado. Vocês já pensaram uma criança vendo a mãe ou o pai sofrer muito com a morte dos seus entes queridos? E eu, criança, assistindo a tudo isso. Hoje tem gente que não leva os seus filhos a um velório, por exemplo, porque para evitar que ele veja aquelas cenas, que ele viva. Eu acho que nós deveríamos orientar o nosso filho numa visão de educação para a morte, que é um fenômeno absolutamente natural. Não precisamos levar ao sofrimento, mas temos a obrigação de explicar. Eu tenho gravado em mim, há muitos anos já, quando eu comecei a trabalhar na doutrina espírita, eu fui à doutrina espírita motivado pela condição mediúnica. Então eu não era de uma família espírita e tudo isso era um embrólio na minha cabeça. Eu não sabia se eu estava ficando louco ou o que estava acontecendo comigo. E o espiritismo foi que me trouxe a orientação. Eu tenho duas grandes queridas amigas, uma já desencarnada e a outra aqui encarnada, a desencarnada Maria Garcia Barbosa e a encarnada Leni Meira, que elas foram as que me acolheram no centro espírita. Por isso essa coisa do acolhimento é muito, muito importante. Me acolheram e foram me concedendo as primeiras orientações sobre espiritismo e sobre mediunidade. Foi ali que eu descobri que eu não era louco. Eu era, naquela época, já um jovem com mediunidade ostensiva, que eu vim descobrir depois. Mas, depois dessa introdução do espiritismo, quando eu comecei a trabalhar mediunicamente, um amigo espiritual que eu tenho, ele disse uma frase e eu contestei na época, porque a gente tem que analisar, avaliar, é obrigação do médium entregar as suas manifestações para que sejam avaliadas. Mas eu faço isso comigo mesmo, se ninguém avaliar, eu avalio. Então o espírito disse assim: ante uma urna mortuária, 2 comportamentos: o choro inconsciente ou a prece consciente. Eu fiquei muito triste, porque falei, difícil a gente ir num velório que não tem ninguém chorando. A maioria, as pessoas estão... E depois eu fui pesquisar com relação à morte, e se nós fôssemos educados para a morte, seria muito bom mesmo. Seria muito bom porque nós não veríamos choro. Haveria tristeza pela separação, haveria tristeza sabendo que um está indo embora, o outro está ficando, aquele ambiente de tristeza, mas seria uma tristeza de esperança. Não esperança de esperar, mas de esperançar. Esperança que nós estamos nos despedindo por um breve período e vamos nos encontrar. Quando eu fiquei sabendo disso e analisando tudo profundamente, eu fui obrigado a pedir desculpas ao Espírito, porque eu só pensei. E depois eu disse, olha, desculpas, realmente, ante uma urna mortuária, esses 2 comportamentos são observáveis. Por quê? Porque esse Espírito, então, já desencarnado, de uma certa experiência, sabe exatamente o que é o fenômeno da morte do corpo. E muitos de nós ainda não sabemos. Então, no exemplo, na infância, nós temos a obrigação de mostrar às crianças, nós não temos que esconder, nós não temos que, digamos assim, ou empurrar para um choque de realidade, mas temos que, conforme a faixa etária da sua capacidade de compreensão, ir explicando. Porque nós vamos ver que a educação para a morte não é educar alguém para que o corpo morra, é educar alguém para que saiba viver e que, num determinado período, o corpo vai morrer. É diferente. Não é educar alguém para o fenômeno do desencarne, é educar alguém para que viver. Então a educação da morte, ou educação para a morte, é ensinar melhor a viver aqui na Terra. Se somos espíritas, se entendemos a reencarnação e entendemos os princípios espíritas, nós começamos desde a infância, então, dando exemplos e orientando. E na adolescência, o adolescente, ao contrário do que se imagina, todo mundo pensa que o adolescente só pensa no futuro, ele só está fazendo coisas para o futuro. Realmente, ele está fazendo coisas para o futuro, mas ele está sob uma influência tremenda na sua mente, né, na condição espiritual, das suas vidas passadas. Então nós vemos, é fácil descobrir o que o adolescente está desejando, o que ele está exigindo, porque se nós estudarmos um pouquinho, nós vamos verificar que ele está
apenas não lembrando dos detalhes das vidas passadas, mas rememorando alguns acontecimentos numa condição inconsciente, está lutando por coisas do passado. É muito interessante isso. Então vale mais uma vez o exemplo na infância e depois o exemplo na adolescência, então. Porque na adolescência é que nós vamos mostrar ao nosso filho a finalidade da existência. Se demos alguma coisa na infância, e agora se não demos também não dá para voltar atrás, mas podemos agora, na adolescência e na fase adulta dos nossos filhos, mostrar a finalidade da existência. Se ele quiser compreender, ótimo. Se ele não quiser, nós vamos continuar com a paciência de pais e mães, orientando da melhor forma possível. O detalhe é o seguinte: a educação para a morte é fazer com que nós lutemos pela vida e não para abreviá-la. Nós não devemos abreviar a nossa vida. A morte pode ser muito boa, mas não pode ser abreviada. E como é que nós podemos abreviar a morte? Através de suicídio direto, indireto, ou direto aquele que a gente atenta diretamente sobre a nossa vida. Esse tipo de suicídio, que é o suicídio direto, é considerado como o único crime inafiançável perante a lei de Deus. Se cometeu suicídio, vai ter que responder por ele. Aí nós vamos, essa coisa de responder por ele, já vamos começar a falar. O suicídio indireto, através dos vícios, álcool, tóxicos e mais alguns outros vícios, que são suicídios, então, considerados indiretos. E alguns vícios mentais. Eu gosto muito de uma amiga espírita nossa aí, que ela fazia aulas de evangelho maravilhosamente. Ela dizia que determinados pensamentos fazem-nos exercitar energias suicidogênicas, que é pensamento negativo, a tristeza e tantas outras coisas. Poxa, mas se eu sou triste, o que eu faço para não ser triste? Eu preciso buscar a causa da minha tristeza. Se essa causa da tristeza está nessa atual existência, ou está gravada em mim, espírito, isso é fácil da gente falar, mas é difícil de se compreender. Então eu preciso ir ao centro espírita para o atendimento fraterno, às vezes eu preciso frequentar atividades de terapia com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, sei lá, cada um de acordo com a sua condição. Mas é possível reverter qualquer quadro de tristeza, é possível reverter qualquer quadro de sofrimento com o esclarecimento. O detalhe é o seguinte: eu não consigo sozinho. Eu preciso me esclarecer sobre o espiritismo no centro espírita, sozinho eu não consigo. Eu preciso me esclarecer sobre problemas de psicologia com os terapeutas. E assim eu faço com que haja um foco de educação, de reeducação e aprendizado sobre a vida. Tem uma frase no livro do Herculano Pires que diz assim: a educação para a morte socorrerá a vida, restabelecendo-lhe a esperança e o entusiasmo das novas gerações, pelas novas perspectivas da vida terrena. Olha que interessante. Quando eu começo a me educar para a morte, eu tenho novas perspectivas da vida aqui na Terra. Isso pode ser feito por espíritas, não espíritas, porque hoje o conhecimento está entregue a nós de forma graciosa e ao alcance de todos. Se nós não conseguimos utilizarmos dos meios eletrônicos, tem um parente que pode fazer pela gente. Sempre tem um jovem na família que pode ajudar a gente a pesquisar, que seria o ideal. Mas eu vou repetir: a educação para a morte socorrerá a vida, restabelecendo-lhe a esperança e o entusiasmo das novas gerações pelas novas perspectivas da vida terrena. É uma frase de Herculano Pires no livro Educação para a Morte. Aliás, vale a pena procurar o livro. Não é um livro muito grosso, é um livro rápido para se ler, mas deve ser estudado. E na questão 150 ou 150 do Livro dos Espíritos, olha que interessante que nós vamos ver agora. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Nós vamos continuar com a mesma individualidade quantas vidas na espiritualidade ou aqui na Terra tivermos. E como é que, depois mais à frente, pergunta a Kardec, ao Espírito da Verdade, como é que se reconhece a individualidade após a morte do corpo? Se reconhece pelo perispírito. Ou, segundo a parapsicologia, o corpo bioplásmico.
Olha que interessante, Paulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo, ele já falava, na sua época, ele diz assim: o corpo espiritual é o corpo da ressurreição. Aí nós vamos entender. Quando Jesus apareceu para os apóstolos após o seu desencarne na cruz, era o corpo espiritual. Era então o que o Espiritismo chama de o perispírito de Jesus. Então apareceu aos apóstolos o Espírito de Jesus juntamente com o seu perispírito. O que os apóstolos viram foi o perispírito modificado e transformado de uma forma mais materializada. O que Kardec chama na codificação espírita de espíritos agêneres. Tornam-se tangíveis, tornam-se mais densos temporariamente. Não estão reencarnando, estão apenas modificando a sua condição perispírita para se mostrar. Isso já aconteceu muito no planeta Terra. Então, isso que Paulo fala está na primeira epístola aos Coríntios. Eu vou repetir. O corpo espiritual é o corpo da ressurreição. O que nos leva a crer? Que todos nós faremos o exercício da ressurreição. Não a ressurreição que foi vendida lá pelos antigos por uma alegoria judaica. A ressurreição do corpo voltar a viver é uma alegoria judaica. Isso, perante as leis de Deus, é impossível. Perante a ciência, é impossível. A ressurreição é do corpo espiritual. O perispírito continua junto com o espírito após a morte do corpo. E quando esses espíritos são vistos, o que se vê é, logicamente, o perispírito. E mais um pouquinho à frente, na questão 153, olha que gostoso. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, nós, espíritos, depois do processo de individualização, somos espíritos imortais. É essa a questão da eternidade. Somos espíritos imortais. Os nossos corpos, muitos já morreram. Este que estamos usando hoje vai morrer, outros morrerão. Mas nós, espíritos, continuaremos vivos, apenas, como diz Victor Hugo, fazendo as mudanças. E como o Espiritismo nos mostra, nas pluralidades das existências. Que gostoso, são oportunidades que Deus nos concede. Então, a harmonia, o equilíbrio, a forma conforme nós encaramos os problemas da vida vão nos dando sobrevida, e quando o corpo morre, nós passamos a vida espiritual com muito mais entendimento, com muito mais equilíbrio. Essa questão da vida eterna é bom a gente sempre destacar. Nós somos espíritos imortais, não podemos esquecer disso. E eu reservei aqui, se alguém quiser fazer o estudo, poderá fazê-lo de forma mais detalhada no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, lá que eu falei. Mas vamos lá. Na questão 154, pergunta Kardec ao Espírito da Verdade: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Olha a resposta: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Daí tem lá uma parte em negrito que Kardec coloca. A morte natural que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então, esse fenômeno do corpo morrer é para aquele que cumpre determinadas obrigações aqui na Terra. E tem uma frase que eu aprendi com a nossa querida Heloísa Pires, filha do Herculano Pires, a gente discutindo num desses programas de rádio, que ela diz assim, que era uma frase já de Herculano Pires. Ela dizia assim: nós não viemos na Terra para pagar dívidas, nós viemos na Terra para acender a nossa luz. Então, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa diferente e melhor do que nas vidas passadas, nós estamos acendendo as nossas luzes. Então, se a evolução é constante, nós sofremos muito mais na outra vida do que nesta. Nós sofremos nas encarnações anteriores mais do que nesta. E vamos sofrer menos nas outras.
desde que a gente compreenda verdadeiramente. Então a educação para a vida é nada mais, nada menos do que maturidade psicológica, iluminação espiritual, autoiluminação. São maneiras diferentes de se falar que é possível nós encararmos a vida de uma forma verdadeira, como só é verdade aquilo que vem de Deus. Nós precisamos encarar a morte de uma outra maneira. Então, a todos que estão ouvindo nesse instante, agora quando o Centro Espírita voltar, ou mesmo no meio eletrônico, vamos fazer atividades onde a gente discuta, possa estudar a educação para a morte. Porque vivendo, tem muita gente que vivendo agora fala, poxa, a minha vida está tão ruim que eu preferiria morrer, desencarnar, dependendo da condição de crença da pessoa. Não é legal. Nós precisamos aprender a melhorar a nossa vida. E para melhorar a nossa vida, nós temos que nos educar para a morte. Porque educar-se para a morte não é esperar a morte do corpo, é melhorar a vida aqui e agora. Nós vamos melhorando, aproveitando todas as oportunidades positivas que temos para que o desencarne. Então, eu gosto de citar bastante esse exemplo. Às vezes as pessoas chamam a gente para fazer prece em velório, toda aquela coisa. Eu gosto sempre de citar o seguinte: para aquele que cumpriu as suas responsabilidades, a morte do corpo é como num dia de muito sol, que tivesse muito calor, a gente tivesse com várias roupas, várias camadas de casaco grosso, de blusas de lã. A gente vai tirando e vai sentindo que o frescor vai chegando, a liberdade vai chegando, e daí para nós espíritas, nós sabemos, vamos encontrar os parentes que nos antecederam à morte, vamos encontrar espíritos que já vivemos em outras vidas, vamos receber auxílio, vamos receber socorro, vamos... a gente estudar Kardec no fenômeno da morte do corpo, quase que dá vontade de desencarnar, mas não podemos ter vontade de desencarnar. Nós temos que ter vontade de viver cada vez mais para aproveitar todo o processo educativo para a morte. E essa educação, essa melhora da vida, como disse Herculano Pires na frase, esperança e entusiasmo das novas gerações. Essa esperança, esse entusiasmo, conhecendo a educação para a morte, vai melhorar a nossa autoestima. Eu vou gostar mais de mim, porque esse corpo que eu tenho é o corpo que eu consegui formar para mim nessa atual existência, junto com a ação de espíritos que me auxiliaram. A minha maneira de vida, se eu vivo de uma forma mais feliz, um pouco mais triste, depende da maneira como eu me relaciono, como eu encaro, como eu aprendo a vida universal. No capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral, Galileu diz que os mundos são solidários, os universos são solidários. Ele diz que as moléculas só se unem por afinidade e espiritualmente o processo é o mesmo. Nós nos atraímos aos semelhantes, unimos-nos a espíritos que temos afinidade e sintonia. Por isso, conforme nós estudamos, nos melhoramos, vamos buscar aculturamento, nós vamos selecionar, como Kardec diz, para separar-se, para nos afastarmos dos maus espíritos, é necessário aproximarmos-nos dos bons. E para se aproximar dos bons espíritos, eu preciso ter um pouquinho mais de alegria de viver, um pouquinho mais de autoestima. Autoestima significa o que eu penso e sinto a respeito de mim mesmo, e não o que o outro pensa. É possível que a gente melhore o nosso humor, a gente melhore o nosso processo psicoespiritual graças ao conhecimento. Se eu tenho dificuldade de encontrar o conhecimento, eu preciso descobrir o seguinte: eu só desenvolvo aculturamento e conhecimento contextualizando. Por isso nós precisamos discutir sobre o assunto, contextualizar Kardec, contextualizar as ciências, e nessa condição dessa contextualização, sermos mais bem definidos com relação àquilo que queremos, àquilo que descobrimos. Por isso, nós sempre temos que mais e mais agradecer a Deus. E nesse agradecimento, dizer obrigado, Senhor, pela bendita oportunidade, pela graça da vida, pelo dom da existência, mas acima de tudo, por permitir a nós a presença do Espiritismo no planeta, né? A codificação do Espiritismo nos mostrando o porquê da vida, as referências do porquê da existência corpórea, nos preparando melhor para a morte do corpo, porque no plano espiritual haveremos de encontrar também os nossos entes queridos. E nessa possibilidade que o Espiritismo nos ensina, olharmos sempre uns aos outros, espíritos encarnados quando aqui estamos, desencarnados quando no plano espiritual estivermos, e nessa condição olharmos sempre, hoje e todo sempre,
uns nos olhos dos outros e reconhecermos que somos todos apenas, nada mais, nada menos, do que irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.